Este tema que analisamos também neste Essencial Now, aqui em estúdio, com João Rucha Pereira, consultor internacional de segurança e defesa, e Daniela Nunes, especialista em política internacional. Muito boa tarde a ambos. Obrigada boa tarde, pela Patrícia, presença. obrigado pelo vosso convite. Doutor, comece por si. Estamos aqui a falar, além da questão de tráfico humano e de todas as outras questões de nível sexual que estão também em causa, mas estamos aqui a falar das razões pelas quais o Príncipe André ontem foi detido e depois libertado, de má conduta, um grave abuso ou negligência de poder, do cargo que ocupa. Isto, em termos de segurança interna, o que é que significa para o Reino Unido? É grave porque efetivamente já teve repercussões, inclusivamente no Primeiro-Ministro, que já foi acusado de ter negligenciado esta situação que lhe foi apresentada em outubro do ano passado e, portanto, isto faz com que as pessoas, digamos, fiquem descrentes nas instituições, nas pessoas que ocupam lugares de destaque. Portanto, são problemas não só sociais, mas também problemas, ao fim e ao cabo, que geram insegurança nas pessoas. E, portanto, e outra coisa que eu critico muito nesta situação e nesta divulgação foi que não se deveriam ter divulgado, em circunstância alguma, nomes de vítimas, porque elas já foram vitimizadas pelo tudo aquilo que lhes aconteceu, com todos os traumas que ficam para a vida toda, e agora voltam a ser vitimizadas com graves repercussões sociais, a nível de segurança para elas próprias, porque efetivamente reconstituíram a sua vida, têm maridos, têm filhos, têm família e há um reavivar destes... É um reavivar destes problemas e tudo isso é muito, muito grave e gera muita instabilidade social. Daniela, achas que as vítimas, que faz sentido, muito aqui no seguimento que o Sr. estava a dizer, faz sentido proteger as vítimas ou, pelo contrário, o facto de mostrar quem elas são e de algumas dessas vítimas terem também vindo a público dar uma palavra e anunciar aquilo e divulgar aquilo que Epstein fez? É uma prova de que ninguém está acima da lei. Olá, Patrícia, boa tarde. Boa tarde também para quem nos vê e ouve. Eu acho que essa é uma decisão que só cabe às vítimas. No que diz respeito à divulgação destes fecheiros, obviamente essas identidades têm que ser mantidas em absoluto sigilo, não é? Até porque, vamos lá ver, é como estava aqui a dizer o professor, essas pessoas já foram suficientemente prejudicadas por causa daquilo que lhes aconteceu, estejamos nós a falar de atos de pedofilia ou de outros quaisquer, menos gravosos. Portanto, estarem agora a ser expostas perante toda uma sociedade, perante estas elites e perante quem lhes possa fazer mal em jeito de represálias, portanto, será ainda pior, não é? Agora, o que está a acontecer, do ponto de vista de autoexposição de algumas das mulheres que querem vir a público queixar-se e dizer com rigor aquilo que aconteceu, portanto, isso é uma escolha que cabe a cada uma delas, mas deixa-me já agora dizer, tendo em conta que algumas o fizeram, estamos cada vez mais perto da certeza de que o que estamos a ver ao nível das mensagens que foram libertadas não é tudo. É uma amostra apenas, é uma não é? amostra, exatamente, até porque estas pessoas, ao falar na primeira pessoa do singular, e partindo do princípio de que não estão a mentir, porque não são parte interessada no mascarar desta situação, aliás, seria pelo estranho contrário, até alguém vir seria muito estranho, portanto partimos do princípio que estes são testemunhos muito rigorosos e ainda mais reais do que aquelas mensagens que estamos a ver, os 3 milhões de mensagens que estamos a ver dos fecheiros que foram libertados, os fecheiros Epstein. Faltam ainda outros tantos 2 milhões e qualquer coisa, portanto não sabemos o que é que ainda está por libertar. Que figuras, para além, por exemplo, do Príncipe André, também do ex-primeiro-ministro israelita Ehud Barak e outras figuras que temos vindo aqui a mencionar em comentário, que outros homens e que outras personalidades no seio desta teia gigantesca e desta elite gigantesca, que outros é que podem vir à tona ainda? Agora, de certeza absoluta que num contexto que é mais formal e jurídico, estes nomes têm que ser protegidos. E deixa-me só dizer, para concluir, alguns dos fecheiros que foram libertados, curiosamente, e isto é um paradoxo que é muito triste, mas é real,
parte das vítimas foram expostas, parte dos criminosos foram ocultados. Portanto, isto não faz sentido nenhum, não é? Mas é realmente o que está a acontecer em algumas das mensagens. É de resto isso que está a acontecer, não é? Muito injusto, completamente injusto, não é? Porquê é que há uma proteção para quem pratica os crimes e não há uma proteção para as vítimas? Não consigo perceber. Como criminalista e jurista, portanto, e sou especialista em psicologia criminal, também fiz o meu mestrado nessa área, portanto, não consigo entender. Há alguma nuance? Inclusivamente, estas pessoas que foram expostas, em termos jurídicos, podem perfeitamente processar quem as expôs, ou seja, as entidades que revelaram os seus nomes sem o seu consentimento. Como a Daniela estava a dizer, se a pessoa por si própria se quer, enfim, dar a cara e dizer que foi vítima, e tudo bem, é um problema que cabe a cada uma das vítimas. Claro. E tem que ter a liberdade absoluta para o fazer. Claro. Agora, a pessoa ser exposta publicamente sem dar a sua autorização é extremamente grave. E depois, muito mais grave quem devia estar exposto são as pessoas que efetivamente cometeram crimes. Mas aí também cuidado. É porque poderão haver nomes, porque as investigações não estão completas. Como sabemos, isto disputou-se há relativamente pouco tempo, a libertação de todas estas informações. Há muitas informações ainda por libertar, mas também é verdade que a pessoa tem a presunção da inocência. E, portanto, no caso de exporem nomes de pessoas que foram agressores, também há aqui um perigo no sentido de, se não foi mesmo, e se não houve um julgamento e uma decisão a favor da condenação dessa pessoa, também estamos aqui, estas próprias pessoas também acabam por ser vítimas. Portanto, eu penso que... Este é um caso muito complexo, não é? E, portanto, temos, como dizia a Daniela, nós estamos a ver uma amostra, uma ponta de um iceberg. De um iceberg, que eu ia dizer usar essa expressão, isso, não é? É isso. Mas, no fundo, tudo o que está por debaixo é que... É muito complicado. Patrícia, se me permites, deixa-me só acrescentar 10 segundos. Possivelmente, quem está a tratar da libertação destes ficheiros até pode ter algum interesse na ocultação de uma parte destes nomes, não é? Portanto, no universo da política doméstica norte-americana, neste momento, eu não poria as minhas mãos no fogo por ninguém, nem mesmo por aqueles que estão a tentar tornar este caso um bocadinho mais transparente e aberto. Portanto, não temos segurança nem certeza absoluta sobre o porquê de alguns nomes estarem a ser ocultados, mas a verdade é que estão em detrimento das vítimas. Mas haveremos de saber seguramente porque é que alguns estão a ser ocultados. Até por outro motivo, não são só republicanos. Naturalmente, também há democratas. Mas também há democratas que estão implicados neste caso. E no mundo ocidental também há muita gente envolvida. Exatamente. Falamos sobre o Irão, que estará a reconstruir instalações nucleares danificadas em ataques anteriores dos Estados Unidos e a preparar-se para a guerra. Segundo informações avançadas pela Fox News, imagens de satélite aparentam mostrar a reconstrução das alegadas instalações nucleares iranianas. Isfahan é uma das 3 instalações de enriquecimento de urânio iranianas visadas pela operação militar norte-americana, conhecida por Midnight Hammer, ou martelo da meia-noite. Donald Trump já afirmou que caso o Irão não aceitasse o acordo de paz, coisas más iriam acontecer. Comento isso também. Vamos comentar mesmo. Coisas más vão acontecer, isto é uma expressão muito lata, não é? É uma expressão muito lata. E estes 10 dias que Donald Trump deu, ele é conhecido por colocar uns limites que, enfim, são muito voláteis. É muito dúbio. O que é engraçado é a reação do Irão, que fechou parte do Estreito de Hormuz, e o motivo por que fez isso é porque está a fazer exercícios militares. E com quem? Com a Rússia. Portanto, ao abrigo dos acordos que eles têm na parceria em termos de defesa e de segurança e de guerra, ao fim e ao cabo, ou de possível guerra, mas estão os russos e os iranianos a fazer exercícios militares precisamente no Estreito de Hormuz. O que quer dizer que estão a utilizar aquilo que nós chamamos de dissuasão, não é? Portanto, agora vamos... Estão a mostrar o poderio para que o inimigo pondere. Por outro lado, os americanos estão a colocar, portanto, os seus porta-aviões. Portanto, a nossa base dos Açores
está Já cheia está. de aviões Exatamente. de reabastecimento para aquilo que der e vier. E, portanto, quer dizer, estamos aqui, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas, na verdade, é um pouco difícil nós fazermos uma previsão do que é que vai acontecer. Possivelmente o presidente Trump queria muito agora, neste discurso que ele vai fazer à nação, anunciar: atacámos o Irão e fizemos e acontecemos. Não vai conseguir fazer isso porque já não há tempo para isso. Mas, na verdade, estou um pouco curioso em saber se no discurso dele ele vai falar desta situação e como é que vai falar dela. E por outro lado, o Irão já disse que se forem atacados, que efetivamente vão se arrepender em absoluto de o fazer, porque eles estão preparados para a guerra. Portanto, enfim, há aqui um pressing, digamos, dos dois lados. Não sabemos muito bem onde é que isto vai acabar. Mas podemos esperar o pior, não é? Pois, eu acho que sim. Está aqui, de facto, montado um cenário que faz augurar uma situação, enfim, que pode ser mais cirúrgica ou mais catastrófica. Vai depender, e sob esse ponto de vista não vale a pena estarmos aqui a fazer futurologia. Agora, uma coisa é certa, e eu gostava de chamar a atenção para este ponto. Claramente, o que quer que venha a acontecer no Irão, portanto, do ponto de vista de um ataque e de uma operação norte-americana, tem um desígnio para além do militar, tem um desígnio que é sobretudo político. Os objetivos norte-americanos para a sociedade e para o regime iraniano são conhecidos, de resto há muitas décadas. Este é um inimigo histórico e que também está estacionado junto a um aliado que é também histórico dos Estados Unidos, que é Israel, e portanto também tememos aqui um conjunto de represálias ao nível do que poderá vir a ser a resposta iraniana em relação a Israel. Mas em relação a este desígnio político, o que eu acho que temos que frisar é que o historial de operações norte-americanas, portanto, militarizadas e musculadas, quando o objetivo é fundamentalmente político, é um historial negativo e mau, não é? Estou a pensar, por exemplo, no caso paradigmático do Afeganistão. E depois uma outra questão que me assusta um bocadinho é que, ao contrário daquilo que as forças norte-americanas e o próprio presidente Donald Trump possam estar a pensar, uma intervenção norte-americana no Irão, portanto, para afetar o regime iraniano e para o fazer cair, não é? Idealmente, pode ter o potencial de união e coesão no seio da sociedade civil iraniana. Portanto, normalmente um inimigo externo une internamente e pode servir de elemento de cola no momento em que as pessoas estão a manifestar-se e estão contra alguns elementos de opressão e repressão do regime em relação à opinião pública. Um ataque externo pode vir a ser altamente contraproducente em relação àquilo que os Estados Unidos pensam que podem conseguir fazer, que é transmitir às pessoas que agora têm respaldo externo, norte-americano, claro, para fazer valer as suas reivindicações, nomeadamente ao nível do que são as atitudes autoritárias, não é? Que sabemos que são as do regime iraniano. Portanto, não sei, isto pode dar para ambos os lados, mas é como digo, se a situação vai ser muito danosa ou não, temos que esperar para ver. Seguramente será qualquer que seja a resolução. Daniela Nunes, João Ruxa Pereira, muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado, Boa obrigado. tarde.